Nessa aula vamos falar um pouquinho mais sobre tecidos. A gente falou dos tamanhos, os truques para a escolha do tamanho, agora vamos para os truques na hora de escolher o tecido. Afinal de contas, o tecido influencia diretamente na qualidade do produto e mais ainda na durabilidade. Existem alguns tecidos, por exemplo, o cetim, que ele tem uma vida útil muito curta e é um tipo de tecido muito utilizado na hora de produzir fantasias, por exemplo. Esse tecido ele esgarça muito fácil e o que acontecia aqui na prática com a gente é que cada vez que essa fantasia voltava de uma locação, ela precisava da manutenção. E isso passei a observar que não era viável, não valia a pena eu estar toda vez fazendo a manutenção na peça, enquanto outros tecidos, basicamente eu não fazia manutenção nenhuma, só apenas higienização na volta de uma locação. Então, sempre opte por produzir peças, por fazer peças que trabalhem com um tecido com uma vida útil maior. E, se caso for necessário alguma característica específica, mas utilize ela dando uma estrutura com outro tecido por trás. Mais ou menos assim. Por exemplo, tule. Usa-se muito tule hoje nas peças e ele costuma desfiar, dar uma rasgadinha fácil. Então, busque um tule de uma qualidade melhor. Nem sempre o tule, a qualidade melhor, o preço é mais alto. Por quê? Porque às vezes o preço mais alto é aquele tule mais delicado. Então, na hora de fazer a escolha desse tule, busque os que tenham um pouquinho mais armado, que ele tenha uma trama mais durinha, porque ele vai ter uma vida útil maior no seu acervo. Aqui eu faço algumas substituições, por exemplo, a mãezinha me pediu primeira locação, produz aquela peça para a primeira locação, e aí na hora de fazer ela disse que queria um tecido que tivesse um pouquinho mais de brilho, que tivesse aquela pegada do cetim. E aí eu faço substituições próximas, parecidas, que tenha aquele brilho, mas tenha uma durabilidade melhor. Por exemplo, o cirrê, né? Apesar de ser um tecido bem fino, aqui ele consegue ter uma durabilidade maior do que vários tipos de cetim e o preço dele também é mais acessível. Outra substituição aqui que eu faço bastante é pelo crepe Amanda. Algumas regiões do Brasil, né, o tecido muda de nome, mas a característica acaba sendo a mesma, tá? O crepe Amanda, por exemplo, ele tem aquela textura crespa do crepe e ele tem aquela cintilância, né, uma leve cintilância que lembra lá o cetim, os acetinados, né, o tecido acetinado. Tá? Então, consegue sim fazer substituições sem perder o charme, sem perder a graça da fantasia, da peça em si, mantendo a beleza e uma durabilidade maior, tá bom? Então, fica aí essa dica para vocês.